Afinal, o que é empreendedorismo? Você se acha um empreendedor? Você acha que dá certo montar um negócio e não ter essa veia empreendedora? Conversa com a gente vai estar dando um bate-papo aqui legal justamente sobre isso. Entender melhor o que é esse tal do empreendedorismo. E aí segue a gente nas redes sociais, Instagram, TikTok, no YouTube. E tem o nosso site, www.pixni.com.br. E o Spotify também. E o Spotify também. Beleza, Leandro. Pô, tu tá me xingando. Já começou o podcast me xingando, cara. João. Show de bola. Estamos aqui com o João, especialista em marketing, com a Jeane, sócia da empresa também, especialista em gestão de pessoas, tratar com gente. E hoje nós trouxemos aqui a Sharon Raposo, psicóloga, porque o nosso tema é justamente empreendedorismo. Empreendedorismo é um comportamento. E vamos trabalhar e conversar um pouquinho sobre isso. E aí a gente discutiu esses dias e conversando, né, Jeane? Sim. Falando, afinal, do que é o conceito de empreendedorismo. Afinal, o que é empreendedorismo? E tem vários conceitos diferentes. Todo lugar que a gente procura, né, a gente vê um conceito diferente. Professores falam, vários professores falam conceito diferente de empreendedorismo. E, Jeane, o que é empreendedorismo? O que tu achou aí na internet? Bom, a gente até procurou, né, no Aurélio, né, para saber de fato, ao pé da letra, o que significa empreendedorismo. Fontes não é a voz da nossa cabeça, viu? Voz da nossa cabeça. Ainda bem. Empreender é uma atitude de quem, por iniciativa própria, realiza ações ou idealiza novos métodos com o objetivo de desenvolver e dinamizar serviços, produtos ou qualquer outra atividade de organização e administração. E também temos a do Google, né? Só para vocês terem a diferença, que é onde a gente sempre busca mais informação, né? Exatamente. Inclusive, minha formatura dedicou ao Google. Ao Google, né? O empreendedor é alguém com capacidade de gerar ideias, identificar oportunidades no mercado, agir transformando essas ideias em ações e assumir riscos visando ao sucesso. Então, quer dizer, estão basicamente interligados, né? Muito. Mas conforme mais pesquisas, mais estudos, nós tivemos também uma psicóloga, né, Silvio? A Marina Feining, que ela é uma psicóloga americana, ela trabalha para a ONU e ela que desenvolveu um treinamento de mudança comportamental empreendedora para que no terceiro mundo se fomentasse o crescimento. E aqui no Brasil existe um treinamento que é chamado Empretec, que é administrado pelo Sebrae, e ele trabalha justamente os comportamentos empreendedores, mostrando como isso acontece, qual é a diferença, o que é um comportamento. E aí, para a gente entender melhor o que é essa visão do empreendedorismo, que as pessoas confundem. Elas acham que o empresário, ele é empreendedor. É isso. Acontece do empresário ser empreendedor. Mas acontece também de um médico ser empreendedor. Acontece de um advogado ser empreendedor. Acontece de um funcionário, uma cozinheira sua do teu restaurante ser uma cozinheira empreendedora. Um prefeito empreendedor, uma professora empreendedora. Então, todos os setores a gente pode encontrar um empreendedor. Aí eu consigo entender. Porque pode falar. Primeiras damas. Eu consigo entender, então, porque é um comportamento. Justamente. Quando vocês estão levando para essa linha. E Silvio, agora eu faço aqui o questionamento da mesa, né? Quais são os comportamentos, que a gente falou muito em comportamento, né? Aqui de início, né? A gente trouxe uma psicóloga. Quais são os comportamentos que diferenciam o empreendedor do empresário? Na visão de vocês, não de Aurélio, não de Google, viu, gente? Na visão de vocês. Então, João, o que acontece? O diferencial desse processo é fazer com que a pessoa se comporte sempre um passo à frente, sempre à frente. Então é o cara que está pensando como chegar lá, é a pessoa que está pensando o que ela pode fazer de diferente para que aquilo aconteça, ela está pensando como é que ela pode produzir de maneira organizada, mas existem traços de comportamentos que isso a gente vai discutir num outro episódio. Esse aqui é um episódio que a gente vai falar sobre empreendedorismo direto. É só um gostinho, gente. É só um gostinho. Então assim, hoje as pessoas precisam entender e ficar claro que eu posso ser um empreendedor. Mas para que eu seja um empreendedor, eu tenho que me comportar como tal. É o famoso ser o cara que é mal educado.
O que o cara que é mal educado na visão de vocês, ele faz? Depende. Então, Não, bem psicólogo, depende. Depende. Vamos colocar aqui um cara mal educado. É o cara que, um exemplo, vamos supor... Pode dizer que ele joga papel na rua. Justamente. Sabe? Ele foge de uma norma, de uma regra social. Pronto, isso aí. Isso. Pronto, perfeito. E aí vamos levar esse passo, que é um comportamento, para o lado empreendedor. É fazer com que as pessoas consigam entender que, cara, peraí, você não nasce empreendedor. Tem pessoas que têm comportamentos mais aflorados, que é o que a gente chama de braço forte e braço fraco. Então, o braço forte é aquele comportamento mais aflorado. A gente conhece pessoas que conseguem traçar uma meta e cumprir. Conseguem fazer um planejamento e cumprir. E a gente desculpa te interromper, mas assim, só para não perder o raciocínio. A gente bate muito na tecla também dos perfis, né? Então, a gente tem... acho que 5 perfis, eu acho, mais predominantes na pessoa. Então, a pessoa, às vezes, ela tende mais para um lado empreendedor mais comercial, um lado empreendedor mais executor, como você falou, um lado empreendedor mais financeiro. Então, a gente sempre vai tender, o pêndulo sempre vai tender para um desses perfis, né? E entra muito na área da Jane, que é a área... O que a gente não tem de comportamento, que é da nossa essência, a gente treina, né? Que é o que a gente faz na gestão de pessoas, né? E é uma coisa que a gente observa, a gente até acompanhou por um serviço que a gente fez pelo Sebrae, uma escola aqui em São Luís, que hoje algumas escolas particulares, também escola pública, já tem essa matéria, né, que é sobre empreendedorismo. Sim. E foi incrível como assim, crianças... Gente, acho que é uma idade mais ou menos de 5, 6 anos que a gente fazia o trabalho. E a gente conseguia identificar algumas crianças que já têm aquela veia empreendedora. Já, os perfis, né? Exatamente. Porque todos faziam a mesma coisa, a aula para todo mundo, as tarefas para todo mundo, mas tinha alguns que se destacavam. E teve um, que era até carioca, que tinha mudado para São Luís. Quando ele começou a conversar e eu fui acompanhar o trabalho dele, eu fiquei impressionada. Malandragem, né, pai? Carioca. Gente, o menino tinha uma dinâmica, tinha umas ideias. Ele era à frente de todos, tá? Então eu fiquei assim, impressionada. Né? Então é aquela coisa que você falou, o empreendedorismo, nem todo mundo nasce, né? Mas alguns nascem. Quando nascem, se destacam. Nasce com perfil, né? Exatamente, com perfil. E é realmente aquilo, a pessoa, ela sonha muito, ela vislumbra, ela tá sempre lá à frente, sempre aberta a saber novas inovações, tecnologia, então ela tá sempre à frente. E esse à frente, as pessoas confundem muito, porque as pessoas acham que o empreendedorismo está ligado diretamente ao empresariado, a trabalhar algo de compra e venda, a fazer esse processo. Eu já pensei assim. Então, e tem pessoas que, por exemplo, o cara é médico, ou então, vamos tirar o médico, ele está estudando medicina ainda. Eu atendi um grupo de estudantes de medicina que querem montar um plano de negócio. Sim. Então, eles já estão inovando, vendo qual é a diferença, o que se precisa ser feito na área de medicina aqui em São Luís e criando materiais para eles. Então, eles já estão correndo atrás e fazendo algo diferente, trazendo algo diferente que vai agregar valor àquilo que eles fazem. Sim. E vai melhorar a performance deles. Então, o que melhora a performance de um empresário, ou de um advogado, ou de um juiz, ou de uma cozinheira, ou de um gari? O que melhora a performance é o lado empreendedor dele. É aquele lado de sempre fazer algo diferente. Então a gente nota, um exemplo, eu vi reportagem que a gente vê por aí do gari, o cara que descia educadamente, pegava o lixo, conversava com as pessoas, dava bom dia. Ele foi tão as pessoas filmaram que viram algo diferente nele. Sim. Chama atenção. Justamente. E o empreendedorismo puxa para essa área. É você sair daquele quadrado e não deixar com que aquilo te jogue para baixo. É até interessante o que tu falou agora aí, que isso bate muito na tecla do comportamento disruptivo, né? Que tá uma coisa que está muito em alta hoje em dia. Então, o que é ser disruptivo? É fazer aquilo, mas de forma diferente. É você pegar aquele caminho, tipo, eu vou à padaria. É ir à padaria por um caminho diferente. É escovar o dente de forma diferente. Então, esse comportamento disruptivo também é uma base do empreendedorismo. Isso que tu falou agora dos médicos, o médico eu sempre dou esse exemplo. O médico sempre é aquele cara que dá plantão. É a mesma coisa. Ele vai e se desgasta,
Então o cara, ele já tá pensando de uma forma de ele exercer a medicina de forma mais eficiente para ele ganhar mais. Isso é comportamento disruptivo e isso é empreendedorismo. E aí, João, eu vou sair um pouco do alto padrão, como o pessoal chama, de questão de médico, advogado. Vamos aqui pro Gari. Esse cara que fez esse trabalho, que ele organizava o lixo, ele se preocupava com o lixo, a diretoria da empresa notou e aumentou ele de cargo. Hoje, esse cara toma conta do lixo da cidade de Imperatriz. Caramba. Sabe? Então, assim, no governo passado, perdão. Então, assim, é um cara que faz a diferença, mas é um cara que mostrou saber, que entendeu, sabia como é que era, como funcionava. Então, assim, o empreendedorismo, ele tá numa maneira que a pessoa vai se portar ao decorrer da sua vida, a buscar informação, a tentar sair do quadrado, não ficar parado naquela mesmice de fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Não dá pra fazer a mesma coisa que todo mundo faz. E ele pode ser encontrado em todos os setores, né? Em qualquer segmento, em todos os setores. Comportamento disruptivo. É comportamento. Eu vou dar só mais um exemplo aqui. Eu trabalhei com uma empresa onde eu era supervisora a nível nacional, né? De vendas. E tinha uma moça que ela era atendente. Então, eu notei nela a capacidade dela de gerenciar a loja, promovi ela para a loja, para ser gerente de loja, e nela eu comecei a observar que ela trazia muitas ideias. Então, ela não ficava eu vou só gerenciar a loja. Não. Ela trazia ideias para crescimento, ela trazia ideias para movimentar a venda, e sempre trazendo, Jane, pesquisei isso, vi que outro lugar está fazendo isso, vamos fazer dessa forma, vamos botar uma caixa de som aqui, vamos distribuir em outros bairros. Então ela tinha muitas ideias interessantes que trazia para o setor dela. Então, quer dizer, ela tinha essa veia empreendedora. Só que assim, Jane, só uma pergunta, ela executava essa ideia? Executava e botava todo mundo, além de liderar, né? Também, que ela liderava muito bem a equipe dela, ela também participava e sempre buscando coisas novas. O que ela dizia? Jane, se eu estou aqui, você me deu esse cargo de confiança, eu quero fazer a diferença. Legal. Eu não quero ficar aqui atrás da mesa do balcão, eu não gosto disso. Eu gosto de movimentar, eu quero trazer bons resultados. Então, me identifiquei realmente com aquela moça. Perfis, né? Sim. Porque geralmente uma pessoa que ela é criativa, ela não é muito executora. Pois é. E ela pensava e executava, cara. Nossa. Executava. Então, a gente pode encontrar dentro de uma pessoa vários perfis. Sim. O perfil empreendedor, né? O perfil executor, que o empresário, a gente sempre nomeia como aquela pessoa mais operacional, a gestão, que faz mais a gestão, né? Okay. Mas a gente encontra também dentro dos empresários essa veia também, né, de empreendedor. Legal. E quer fazer o exercício para mudar isso, para você começar a pensar diferente? Tem um exercício muito prático. Ixi, quero. As mulheres que têm o costume de usar a bolsa só de um lado do braço, parece que já tem um gancho no braço, assim, a bolsa não cai daquele lado, né? É incrível, gente. Eu estive pensando nisso outro dia, Silvio. Qual lado que você usa? Cada um apoia de um lado só e não cai. Passa a usar do outro lado. Vou fazer a brincadeira. Durante 21 dias. É o condicionamento para atleta. Durante 21 dias, se você colocar do outro lado, esse costume vai incorporar em você. Gerar um hábito, né? Justamente. Então, quando você precisa gerar esse entendimento dessa mudança para que a gente possa ter essa nova visão com esse novo comportamento, vai incomodar. E aí, gente, quer ser empreendedor mesmo, vai incomodar no começo, mas faz a diferença. E precisando da gente, é só entrar em contato www.pix.com.br e nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, e estamos lá justamente para atender você. Empreendedorismo é a força e é o que faz a diferença. Segue a gente no Instagram, @PixNI Consultoria, segue lá que está vendo um conteúdo pesado e a gente vai soltar alguns cortes aqui que a gente faz nos podcasts lá no Instagram para vocês ficarem por dentro e dar aquele gostinho para vocês assistirem a gente aqui. Dá um like lá para ajudar a gente, tá? Comenta e compartilha com seus amigos.